Olá, boa noite. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro, dando continuidade à leitura do livro Não Começou com Você, do Mark Walling. Estamos aqui ansiosas, né, para começar a falar sobre o capítulo 2, né, que tem por título Três Gerações de Herança Compartilhada, o Corpo Familiar. Mas antes, né, temos uma convidada novata por aqui. Eu queria só que a Cleusa se apresentasse rapidinho para a gente. A gente acaba chamando esse grupo de grupo terapêutico. Aham, Tem mais alguém para somar com a gente? Então, meninas, beleza. boa noite. Meu nome é Cleusa. Eu sou de São Paulo, Baixada Santista. Não sei se alguém conhece. Trabalho com a psicanálise, sou mãe, sou vó, né? E estou bastante expectativa, né? Já me encontrei assim, ouvindo vocês falando e lendo o livro. Nossa, já encontrei muitas coisas assim que têm feito muito sentido. E estou assim com uma expectativa muito grande no meu coração. E de fazer amigas também, né? De se conhecer e fazer conhecer vocês também. Então, assim, bastante expectativa. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Que bom, seja bem-vinda. Bom, Sinta-se abraçada por todas. Vamos somar. Oi, Brígida, boa noite. E aí, como você está? Boa noite. Tudo bem, Lani? Cansada, cheguei tem 15 minutos, mas tudo bem. Vamos seguindo. Mas é assim mesmo, né? Já É, já a gente. O bom é que eu estava assistindo às aulas, né? E a gente está até utilizando um tempo razoável, né? Não está ficando aquelas aulas extensas demais, assim, de quase 2 horas. Estamos falando tudo o que é necessário, sem cansar quem vai assistir na reprise. Isso é importante. Então, eu estava até comentando com a Márcia, como eu acho que nada, assim, existe uma grande sincronicidade, né? Veio a calhar que todos os assuntos que eu estou curiosa para estudar, para pesquisar, acabam afunilando para esse tema, né? E assim, de uma forma, né, muito incrível. Como o texto que eu coloquei hoje lá no grupo, todas as quintas-feiras a gente faz a leitura, né, de um curso de amor, que é meio como se fosse uma continuação de um curso em milagres. Eu não sei se vocês conhecem, né, esses dois livros. E a gente, de fato, é um pouco diferente do leitura compartilhada, porque realmente lá a gente põe a folha na tela e cada uma lê. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo umas pausas, e vamos, né, ali debatendo. Não fica gravado, é um grupo pequeno. Então, ontem foi bem significativo, porque eu me deparei com aquele trechinho lá e me chamou muita atenção. Eu acho que faz todo um sentido, né? Eu também tenho feito algumas leituras, né? Uma das leituras que eu tenho feito é esse livro aqui, da pediatria à psicanálise, do Winnicott, né? E aí aqui tem muita coisa, assim, bem profundas, né? É um médico bem experiente, da época dele e que acaba entrelaçando essa coisa da infância. E veio ontem também aquele vídeo lá que eu postei para vocês, que justamente veio desse curso que eu estou fazendo com a Cíntia Poveda, em relação ao abuso, né? Que também tem essa relação com trauma de uma forma muito profunda, né? Então, vamos hoje aqui somar as nossas experiências com a leitura do capítulo 2. Alguém quer comentar antes de eu começar a falar aqui os trechos que eu achei importantes? Márcia. Márcia está toda. E aí, Eu Márcia? tô assim, eu tô
ansiosa, com a expectativa, sabe, do que vai surgir hoje aqui. Então, estou entregue, estou aberta. Também acabei. A gente sempre vem juntando esse grande quebra-cabeça, essa coxa de retalhos, né? E o livro, ele vai, como nós comentamos, né? Ele tem uma parte técnica, né? Porque é com base em pesquisas, né? Ele está sempre citando, né? As pesquisas, trazendo recortes, né? De histórias. Isso, às vezes, traz uma certa sutileza para o tema, né? E a gente vai, né, ali buscando internamente, vai conectando algumas coisas, vai voltando lá na nossa infância, vai também indo de encontro, à nossa relação com os nossos filhos, né? Então, acho que tem muito a somar, né? Bom, para a gente começar, logo na primeira página, já quase marquei a página toda, onde fala, né, que a história que nós compartilhamos com a nossa família começa muito antes, né, de sermos concebidos. Em sua forma biológica inicial, com um óvulo não fertilizado, você já compartilhava um ambiente celular com sua mãe e sua avó. Quando sua avó estava grávida de 5 meses, a célula precursora do óvulo, do qual você se desenvolveu, já estava presente nos ovários do feto, que viria a ser sua mãe, né? A Mariana aqui mandando mensagem lá no... E aí ele fala, né? Isso significa que antes mesmo de sua mãe nascer, ela, sua avó, os primeiros vestígios de você estavam todos no mesmo corpo, né? Quem pensaria em algo assim dessa natureza? Então, 3 gerações compartilhando o mesmo ambiente biológico. Tal informação não é novidade. Os livros de embriologia afirmam isso há mais de um século, né? De forma semelhante, sua origem pode ser traçada na linha paterna. As células precursoras do esperma, a partir da qual você se desenvolveu, estavam presentes no seu pai, quando ele era um feto, no útero de sua avó. E aí, mais na frente, né, onde fala sobre a biologia celular, ele cita, né, Bruce Lipton, o pioneiro biólogo celular, demonstra que nosso DNA pode ser afetado por emoções, crenças e pensamentos negativos e positivos. E ele vai contar, né, que como professor universitário de medicina e cientista pesquisador, ele passou décadas investigando os mecanismos pelos quais as células recebem e processam essas informações. E aí ele vai se aprofundar na pesquisa, né, mais na frente. Ele fala que, em decorrência do seu trabalho com células animais e humanas, agora temos uma compreensão de como, no útero, a memória celular é transferida da mãe para o nascituro. E aí, eu acho que todo um pensamento, né, que eu sempre falo isso, falei em outros encontros nossos, né, aquilo que eu já pensava, sem precisar de muito estudo, né, desse organismo em desenvolvimento, né, que está aí com esse registro, né? Tudo fica registrado. Então, e aí ele vai e fala, né, de acordo com o Lipton, as emoções da mãe, como medo, raiva, amor, esperança, entre outras, podem alterar bioquimicamente a expressão genética de sua prole. Durante a gravidez, os nutrientes do sangue da mãe alimentam o feto por meio da placenta. Com os nutrientes, ela também libera uma série de hormônios e sinais de informação suscitados pelas emoções.
Mais abaixo, ele fala: emoções crônicas ou recorrentes, como raiva e medo, podem marcar a criança, essencialmente preparando ou pré-programando sua forma de adaptação ao ambiente. Enfim, eu achei bem especial a oportunidade de dar de frente com aquele vídeo, porque Uhum. meio como se Martin, né, o pediatra, ele acabou trazendo assim meio que a prática, né, de anos de clínica de uma forma muito simples, né, muito acessível de como que isso acontece, né? O quanto isso pode ser algo Perfeito. que está, até comentando com a Márcia, assim, as fichas que vão caindo para a gente deter chegar até essas informações, né, como ela comentou também lá no grupo, que dá uma certa angústia, porque a gente tem vários marcadores, tem vários números, né, com aspectos negativos de tudo isso que está acontecendo hoje na nossa geração, no nosso tempo, nesse cenário, né, que inclusive a gente que lida com saúde mental, a gente vê essa coisa dos diagnósticos, né? O quanto as pessoas hoje elas se agarram a um diagnóstico, né? Que é embasado por manuais, como, por exemplo, o próprio DSM, né? O CID, ou seja, às vezes perdoe-me os psiquiatras, né? Mas muitas vezes assim de uma forma muito técnica, né? Muito é como se a gente acabasse não ouvindo em essência o indivíduo. E aí aquela pessoa sai, né, daquele consultório com uma folha de papel na mão, com um diagnóstico, com um rótulo estampado. E aí, às vezes, não sabe como seguir, né, essa vida. E aí vem as medicações, aonde elas são, óbvio, elas removem o sintoma, né? Boa parte do sintoma, o indivíduo acaba, de certa forma, tendo melhorias, mas são meio que anestesia, né? Você vai se anestesiando ali daquela dor, né? E muitas vezes, quando esse tratamento ele não é aliado a esse desejo, né, de se autoconhecer, de cavar um pouco, de adentrar nessas camadas, né, de dar importância realmente assim para aquilo que faz um sentido, né, que faz com que a pessoa ela se depare com suas angústias, com suas dores e que ela consiga fluir na vida, né? Então, é algo que a gente, como profissional, precisa ter uma clareza, né? Tem aquele ditado que fala assim, que uma andorinha só não faz verão, mas nós somos pontinhos de luzes, mesmo que de forma ainda muito tímida, né, ou sutil, fazendo esse movimento de em busca desse saber. Então, o que que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, diante dos nossos pacientes, diante das pessoas, compartilhar aquilo que a gente está, né, descobrindo, está retendo, né? Então, assim, foi um capítulo, eu não vou dizer que eu chorei, né, porque eu não cheguei nesse nível, mas muitas coisas vieram, sabe, assim, na minha mente, muitas vontades, muita coisa mesmo, reverberando. Mas, enfim. Márcia, Deixa eu só baixar a mãozinha aqui. É interessante porque
quando você fala isso, né? Até da própria questão do psiquiatra, dos rótulos que vão ser colocados, impostos, né? O tanto que emociona esse capítulo é exatamente na esperança, né? Eu acho que há uma esperança de que isso pode ser mudado, né? E que já está mudando, né? E como que se muda também isso, né? Não é só medicamento, não é só terapias invasivas, né? Porque existe isso ainda em muitos tratamentos, né? Não só com medicamento, mas os próprios, né, reações, né, ou técnicas que são utilizadas nas pessoas. Então, como isso me tocou, sabe, profundamente. Quando eu estou diante da minha filha que está fazendo uma formação numa área da saúde, né, não é saúde mental, mas ela se depara, né, com isso, com profissionais que querem ainda passar esse tipo de coisa, porque ainda é o que predomina, mas aí eu vim com eu rebati ela. Eu rebati ela com essa fala do final do capítulo, sabe? E ela ficou pensativa. Eu falei assim, tá vendo, filha? É o que você falou aí, uma andorinha só não faz, né, verão. Mas assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai introduzindo isso. Não vai ser uma ciência que veio até muito antes da própria medicina aí, que, vamos dizer, os iogues, né, a meditação, a própria oração, a própria fé, a própria esperança, né? Quem são essas pessoas que vão tirar isso, né, da gente ou das pessoas mesmo que estão passando por isso? E quando ela mudar uma forma de pensar, um padrão de comportamento, ela vai começar a afetar as próximas gerações. Então, assim, eu comentei porque que eu emocionei, eu vou comentar com vocês. Quando eu engravidei, eu tive muito medo. Mas foi tanto medo, vocês não têm noção como eu tive medo do que ia acontecer. Eu sempre fui muito medrosa. Então, acho que o medo chegou a tal ponto que eu não ia conseguir até o termo da gestação. Então, eu fui interrompida antes. Então, isso fica muito gravado em mim. A prematuridade, né, da minha filha, igual eu falei, né, de 31 semanas, e eu saber de onde vem, porque eu tive avós muito medrosos. Então, isso assim, como é que eu posso mudar isso a partir de agora, né? Então, assim, o que é que eu já consigo fazer, mesmo às vezes com medo, e eu já faço coisas com medo. Então, a partir do momento que eu dou um passo à frente para encarar esse medo, eu sei que também ele aos poucos ele vai sumir, vai dar lugar a muita coisa. Ainda vai ter o medo, porque o medo é necessário, né? Ele nos protege, ele nos guia para lugares mais seguros, talvez, mas tem um medo patológico. E o medo da minha família foi patológico, a ponto de paralisar uma pessoa a não trabalhar, a não buscar, encostar no outro, sabe? Então, assim, sem crítica aqui, mas observando, né, toda a minha linhagem aí, eu vejo isso. Então, e quando eu olho para trás e falo para eles, olha, a bola está comigo agora, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para que vocês fiquem em paz, né? Essa energia que vibra aqui hoje no meu meio familiar, né? Então, assim, eu sei, tava escrito que eu ia ter eclâmpsia? Não, mas eu posso ter provocado de tanto medo, né? Então, esse relato, assim, para mim é muito importante de dar, porque hoje eu liberto muito uma culpa, né? Poxa, imagina se a menina tivesse morrido. Eu ia enlouquecer, né? Porque eu sabia que tinha um fundo nisso, né? Então, ela fica quase 30 dias, né? Ela ficou 30 dias no... Incubadora. Ela ficou 30 dias no hospital, saiu bem, né? E tal. Mas está aí hoje com 23 anos, graças a Deus. É isso, Lani, obrigada. Obrigada, Márcia. E aí, você falando sobre essa questão do medo, né? Justamente, ontem o capítulo que nós estávamos lendo lá no curso de amor, falava sobre a oração.
aliás, a arte do pensamento, não. O ato de orar. E aí a gente precisa fazer uma desconstrução que muitas vezes a gente ora porque tem um medo interior. Se a gente for prestar atenção, por que que a gente ora? O que que nos leva a orar? Então, muitas vezes é um medo, né? E o que me tocou também foi justamente, eu mandei um trecho mais abrangente para vocês, mas foi exatamente esse recorte, onde fala, né, que a memória é valiosa, né? Sem a memória, aquilo que aprendeste em um dia se perderia no dia seguinte. Uma pessoa que conhecias em um dia não reconhecerias no outro. Portanto, a memória permite o relacionamento. A memória ou a maneira como te relacionas com experiências passadas é o que torna cada indivíduo único. Uma família pode compartilhar muitas experiências semelhantes sem que cada um se relacione com elas da mesma maneira. É a maneira de se relacionar com a experiência através da memória que molda as diferentes personalidades, caminhos e, portanto, as experiências futuras de cada um de vós. Nossa, eu fiquei muito tocada com isso, né? Mas vamos, Marinês. Realmente, esse livro é muito instigante. Ele nos faz pensar e repensar o tempo todo sobre nós mesmos. Eu vejo como profissional trabalhando muitas vezes com diagnósticos e avaliações de crianças na fase de dificuldade de aprendizagem. Quando você percebe essa terceirização dos pais, como diz aquele pediatra ontem, né? A estimulação dos neurônios e das sinapses, todo esse processo, ele também faz parte da família. Então, olhar um sujeito hoje, seja ele criança ou adulto, o nosso olhar enquanto profissional tem que ser muito abrangente, porque nós temos hoje que olhar para essa família, de onde vem essa criança, quem é essa criança, mas acreditar também que por trás de todos esses traumas, medos, inseguranças, dificuldades, tem um sujeito divino, tem um sujeito de potencial e que pode realmente, como diz a Ecleusa, nem agora mesmo, que pode cortar, pode agradecer e seguir em frente de uma forma mais leve, né? Então, eu acho que o livro, ao mesmo tempo que nos faz chorar, ele também nos faz confiar, nos faz entregar e sentir de que nós temos potenciais, nós podemos mudar essa história. Porque, às vezes, eu vejo no meu trabalho como consteladora que muitas vezes as pessoas ficam marcadas por uma vida com aquilo que aconteceu, aquele fato que aconteceu. Então, você pode ressignificar esse fato, você pode fazer um outro fim. Você não pode fazer um outro começo, mas você pode iniciar um novo caminhar para ter um novo fim. Então, eu acho que esse lugar de confiança e de certeza de que a gente pode fazer alguma coisa, eu acho que ele é muito importante, para a gente não ficar só na dor, naquilo que errou, naquilo que não foi bem feito por eles, porque eles também não sabiam, fizeram melhor, né? Então, o livro, esse capítulo me trouxe muito esse lugar, esse trabalho da epigenética vem trazendo esse olhar diferenciado, né? Não jogando assim como se fosse algo pesado, mas como algo a ser dividido e a ser ressignificado. É isso que ficou para mim hoje. Obrigada, Inês. E como ele mesmo falou, né, no seminário dele, sobre a realidade, né, de outros países,
né? Sim, Ele até comentou que chegou aí até Brasília para rever sobre a questão no da Senado, né? licença, isso, a licença maternidade. Isso Uhum, tem a ver muito com a questão cultural, né? A cultura uhum. de cada país. Assim como a gente tem, né, os modelos lá nos Estados Unidos, que já são totalmente. Acredito que meio que nós ficamos no meio, né? Não nos extremos. Mas realmente tem coisas que estão numa dimensão muito maior do que a gente imagina, muito grande. É, eu na minha prática, eu percebo o seguinte, quando eu vejo, eu sinto no olhar uma criança que tem uma família desestruturada, ou uma família terceirizada, ou uma família totalmente em desequilíbrio, e que você aciona essa família para auxiliar essa criança, eles não gostam, porque eles querem que o profissional resolva para isso eles estão pagando. Não sei se isso acontece com vocês, mas eles não querem assumir. Eles falam: não, eu vim aqui para você olhar meu filho ou minha filha, não para você me implicar nesse lugar. Não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que ter realmente muito olhar, como olhar para esse menino, muitas vezes sem a ajuda da família, Sim, é um grande desafio. né? É um grande desafio. E tem momentos que você precisa realmente de intervenções bem didáticas. Às vezes, eu fujo, eu fujo muitas vezes do lugar do psicanalista por necessidade. E assim, eu me fio muito naquela frase que é atribuída ao Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Uhum. É como se fosse assim, meu norte é essa frase. Eu falo, meu Deus, Freud deve estar se remoendo no túmulo de ver uma pessoa que se diz freudiana tomar algumas posturas. Mas porque eu acredito que quando o indivíduo ele desvenda como é que ele funciona, e só a sutileza da terapia, você ocupar aquele espaço, né, aquela postura do psicanalista, né, é onde às vezes você não tem muito assim, muitas escolhas, né? Até mesmo o método, né, a ferramenta que é utilizada. Mas tem momentos que você precisa ser mais didático, você precisa ser um facilitador. Porque eu acredito que quando você consegue entender como que você funciona, se torna mais fácil, se torna mais leve. Às vezes, o adolescente, ele chega na clínica com todo um discurso, né, dos pais que estão ali querendo o melhor para ele, que estão desejando as melhores saídas. E aí você precisa encontrar uma maneira de falar a mesma coisa de uma forma diferente. E aquela pessoa entende, não da forma que é colocada pelos cuidadores, pelos pais. Às vezes é a mesma coisa, é o mesmo objetivo, mas de uma forma diferente. E a gente consegue ver o resultado. Por quê? Porque aquilo não veio de qualquer maneira, né? Aquela pessoa ela começou a entender o seu próprio funcionamento. Então, isso torna um ambiente mais facilitador, né? Enfim, a Márcia escreveu aqui, meu choro hoje, né, foi de alívio, de desapegar de tanta dor da minha família. É isso aí. Kênia, você chegou quietinha, seja bem-vinda, boa noite, como você está? Está só ouvindo hoje? Bom, Ô, vamos. Lani, deixa eu deixa eu dar uma participação minha aí, minha contribuição. Eu, como educadora, né, também,
e vivo num ambiente escolar e convivo com adolescentes e jovens, e essa questão do desempenho acadêmico, como é muito exigido, muito cobrado, né? Que as crianças, que os adolescentes deem conta, né? Que supere essas limitações de aprendizagem. E o ambiente escolar é onde eu militei anos a fios. Eu sempre fui muito intrigada, porque as coisas ainda acontecem de maneira muito equivocada. Às vezes, as fragilidades, as limitações de um estudante, ela é vista, às vezes, como preguiça, né? Falta de interesse, comodismo, não quer nada com a vida, né? Não está nem aí. E é conduzido dessa forma. E isso parte do educador. E muitas vezes a família não tem estrutura de compreender o processo cognitivo da criança, quem tem que compreender é a escola, né? Quando tem lá as fases do desenvolvimento, o educador que tem que saber o nível que a criança se encontra de aprendizagem, para que ela possa provocar desafios e essa criança avançar na aquisição do conhecimento. Mas, assim, o que que acontece? Os meninos acabam, a dor é muito maior do que o que eles carregam, porque eles já trazem as limitações que dói, mas a escola, às vezes, ainda aumenta esse peso, rotulando, dando a eles, né, adjetivos que não comportam no ambiente escolar e que não comportam na relação humana também. E em vez de promover o desenvolvimento, acaba promovendo mesmo a falta de interesse, né, limitando cada vez mais, e inculcando na criança, no adolescente e no jovem que ele é realmente incapaz, né? Essa questão, o aprendiz ele carrega demais, pesa demais na vida dele. E uma vez eu cheguei a dizer para uma diretora de uma escola que eu disse assim para ela: olha, aprender dói, não aprender dói muito mais. Portanto, a escola tem responsabilidade com essa criança. O que ela está vivenciando não é só fruto da família, é fruto também da escola, do que a escola vem inculcando na cabeça dela. E quando eu vi o vídeo, eu disse assim, não, aquele vídeo ele tem que ir para os espaços escolares, ele tem que ir para os espaços familiares, mas principalmente para os espaços escolares. Muitos educadores precisam, né, ter esse olhar mais científico, eu diria até, né? Porque esse olhar que o pediatra traz é um olhar científico, mas é um olhar pedagógico também, que é possível a escola é, auxiliar, é possível a escola fazer o papel dela enquanto agente social e fazer bem feito, mas com os equívocos e os atropelos que a educação pública principalmente vem fazendo, nós estamos, de certa forma, comprometendo essa geração, essas gerações que estão ou que estão por vir, porque isso vai ter consequências também, né? A médio e longo prazo. E é impressionante, né? É impressionante porque, assim, Piaget já fala muito dessas questões do desenvolvimento, e isso ainda não chegou dentro da escola. Aí existe uma fala ou outra, mas isso não chegou na concretude que deveria chegar. E aí a gente se questiona, eu fico sempre me questionando, nós estamos formando o quê? Quem? Para quê? Esses espaços ditos educativos, o que é que eles estão fazendo com essas mentes, né? Estão atrofiando, né? Estão negando o direito de ser gente, né? De ser pessoas e que devam ser felizes. E eu converso muito com os adolescentes e jovens e a escola para eles pesa muito. Eles dizem assim que é o lugar mais infeliz para eles. A fala é bem assim: eu não sou feliz aqui. E uns ainda dizem assim: depois que eu entrei nessa escola, meu sorriso era largo. Depois que eu entrei, ele encolheu. Né? São expressões desse tipo que eu levo, que me questiono e questiono a eles assim, mas a escola, ela traz tanta infelicidade para vocês, elas machucam, elas maltratam, a escola maltrata tanto vocês dessa forma, o que que essa escola tem, né, que te fere, que te machuca tanto? E a escola é para isso? Eu pergunto a eles também, a escola é para isso? Aí eles dizem, não, a escola não é para isso, mas eles também não conseguem dizer, né? Qual é a ferida, né?
talvez por medo, talvez porque sabe que vai ter penalidades também, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa compartilhar em outros espaços, o que a gente está aprendendo, o que a gente já aprendeu, o que a gente acredita que pode tornar esse mundo melhor. Eu acho muito válida, Brista, a sua fala. Eu vejo assim, a gente vive em uma grande engrenagem. E é uma engrenagem onde existe uma disputa de poderes, né? E aí envolve política, sociedade, uma série de coisas, né? Nessa grande engrenagem, que muitas vezes nos leva a crer que, na verdade, assim, as pessoas, elas, se existe a ciência, existe a pesquisa, existem os números, né? Existem as experiências, porque hoje a gente tem um pouco mais de voz, né? Por exemplo, um seminário desse, né? O trabalho que esse canal promove, né? Trazendo isso para a gente, é muito importante, né? Mas aí, assim, é realmente aquele trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer, né? Eu tive uma experiência, né? A minha filha, ela sempre, assim, com muito esforço, já por esse medo, eu estudei minha vida inteira em escola pública. E para mim foi muito edificante, foi muito valioso, né? Já por medo dessa geração, né, dessa vida violenta, agitada, enfim. A minha filha sempre estudou em escolas, né, de bairro, não eram as escolas mais caras, mas também eu tentava me esforçar para que ela tivesse uma qualidade de estudo. E aí, já no final, né, indo para o ensino médio, eu coloquei ela numa dessas EREMs. Ou seja, ela saiu de uma turma de 12 alunos por uma turma de 40, numa fase crítica da vida e com já algumas dificuldades emocionais. E a escola não percebeu isso. E já de cara, no primeiro ingresso dela, né, o primeiro ano, já promoveram um Carol para eles usam lá, tipo, um protagonismo. E o que é o aluno ser um protagonista? Né? É aquele aluno que ele é um líder, onde ele vai lidar diretamente com demandas, né? Ele vai fazer, cumprir um papel que deveria ser do corpo da escola e que muitas vezes você não tem estrutura emocional para lidar com isso. Porque você vai estar sempre no muro, você vai estar lidando com conflitos, muitos conflitos. E aí a Carol não aguentou. Alguma coisa que deveria ser edificante para a vida dela foi uma coisa absurda. E aí foi logo naquela época que veio a questão da pandemia, né? O segundo ano já era lockdown o ano inteiro e ela desmoronou totalmente. Então, assim, é muito complicado, né? Eu venho a concordar com a fala do pediatra, né? Porque eu acho que fica realmente essa tarefa de trabalho de formiguinha para cada um, uma de nós, de alguma maneira, né? E aqui na página 28 eu marquei esse trechinho que fala que o Lipton enfatiza a importância do que denomina parentalidade consciente. Adquirir a consciência de que, da concepção ao pós-natal, a saúde e o desenvolvimento de uma criança podem ser profundamente influenciados pelos pensamentos, pelas atitudes e pelos comportamentos dos genitores. E aí, o que eu vi lendo essa frase? A minha mãe, muitas vezes, eu criada, né, já vendo naquela escadinha,
né? De que vocês aqui já sabem, a Cleusa está chegando agora, não saiba ainda, mas assim, eu venho daquela família que, não pode pegar chuva à tarde que vai inflamar a garganta, não pode andar descalço que vai pegar uma bactéria no pé, enfim, de que não, várias coisas não podia, então foi criada muito na caixinha, e aí eu acabei criando a minha filha com esses resquícios, né, de tudo aquilo que eu aprendi. Mas mesmo assim, eu sou mãe de uma filha única. Quando a Carol estava doente, a minha mãe falava assim para mim: com essa cara de espanto que você faz para a Carol quando ela está doente, você piora ainda mais a situação dela. Ela falava que eu tinha uma expressão de desespero quando ela adoecia, que eu passava o meu nervosismo para a Carol. Então, Carol hoje ela é o produto, né, de mim. E eu sou o produto da minha mãe. Minha mãe é o produto da minha avó. Então, nós fomos criados todos nessa caixinha, né? Só que a Carol hoje, como eu vinha falando em outros encontros, ela hoje tem consciência disso. E ela quer buscar, né, quebrar esse ciclo. E a gente está juntas, né, estudando a respeito. Então, para mim, faz todo um sentido, total, né? É, falou-se um pouco sobre epigenética, mas na frente também eu marquei várias coisas na página 31, que fala sobre o estudo histórico conduzido lá em 2005 por Yehuda, né, que promoveu um esclarecimento considerável, a ideia de que os padrões de estresse, né, são de fato transferidos das grávidas para os seus filhos. Então eles trazem, né, vários exemplos. Então fala lá mais na frente que o trauma pode ter o poder de ecoar do passado e fazer novas vítimas, escreveu o psiquiatra Dr. David Seck. Às vezes, filhos de genitores que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático podem desenvolver seu próprio TEPT, chamado de TEPT secundário, né? E aí ele fala, né, vários exemplos, fala sobre os filhos dos veteranos de guerra, dos sobreviventes do Holocausto, dos sobreviventes do genocídio cambojano e dos sobreviventes do ataque do World Trade Center, né? Então, são números. Aí vem a herança epigenética, né? Eu fiz algumas anotações, né? Onde fala que a epigenética é um campo de pesquisa que investiga como os estímulos ambientais, né? Eles podem, da mesma forma que eles ativam determinados genes, né? No ser, ele também silencia outros. E aí, mais na frente, fala sobre essas alterações químicas no sangue, no cérebro, no óvulo e nos espermatozoides, né, lá do estudo com os camundongos, que estão sendo associadas a padrões de comportamento como ansiedade, depressão, né, nas gerações futuras. Aí ele fala, por exemplo, os estudos realizados na prole demonstraram que traumas como o estresse da separação materna suscitaram mudanças na expressão gênica, que podem ser rastreadas por 3 gerações, né? E aí eu anotei aqui de lápis ao lado, né? As memórias biológicas, né? Como se isso ficasse realmente impregnado. Mais na frente, na página 36, eu achei importante, onde ele fala sobre a separação dos bebês, né? Mais tarde, ainda com o estudo dos camundongos, os camundongos traumatizados manifestaram vários sintomas semelhantes aos da depressão. Então, os pesquisadores os acasalaram e constataram que os filhotes da segunda
e da terceira geração tinham os mesmos sintomas do trauma, apesar de nunca o terem vivenciado, né? Achei isso importante. Mais abaixo, fala que em estudo publicado em 2016, Mansur e seus colegas demonstraram que os sintomas do trauma foram revertidos em camundongos que, na idade adulta, viveram um ambiente benéfico e de baixo estresse. Além da melhora no comportamento, eles apresentaram mudanças na metilação do DNA, o que impediu que os sintomas fossem transmitidos para a geração seguinte. E aí, lá na palestra, né, lembrem que o pediatra, ele falou que isso, inclusive, acho que até ele mesmo estava fazendo uma pesquisa, né? Eu acho que até esse seminário, se eu não me engano, ele é de 2019. Em algum momento eu ouvi falar em 2019. E não é uma coisa assim tão recente, né? Assim, tem alguns anos. Que é possível reverter, mas é muito trabalhoso, né? Por quê? Porque é, esses cuidadores, né? Ou no caso da ausência desses cuidadores, mas quem está ali à frente dos cuidados, né, precisa ter essa mentalidade, precisa ter esse despertar, né? E não é só um trabalho assim, sutil, é uma coisa que certamente, né, precisa ter um tempo, ter uma dedicação, ter uma. Como cuidar de uma criança numa situação qualquer, né, que tenha sofrido um trauma significativo? Como devolver a essa criança algo dessa natureza, né, que vá procurar corrigir isso, né? E aí ele fala, Lani, Lani, o nome do pediatra qual que é mesmo? Martins, Ah, tá, não. Que quando eu li aqui Brian Dias, eu falei, será que é o pediatra, minha Nossa Senhora? não, 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 Nessa não, mesma página, é. Dá a impressão que é Brian José Dias Martins, José Martins Filho, é engraçado, né? Dá a impressão Dias, né? sim, sim, Pode até ser sim, um brasileiro, né? Não, por que não, né? Não que, tá com um nome meio esquisito? Brian é americano e tal, mas isso, Dias. mas esse José Martins Filho, né, ele tem muitos anos, né, de experiência e ele trabalhou em vários países, ele viu várias culturas, né, tem muitas experiências para contar. Achei também interessante sobre essa coisa dos aromas, dos sabores, né, que até isso, aquilo que a gente rejeita, né, ou experimenta, de certa forma, isso vai influenciar nessa memória biológica do filho. E lá embaixo eu falo, o aspecto mais intrigante do estudo foi o que se verificou nas duas gerações seguintes. Tanto os filhos quanto os netos, ao serem expostos ao odor, ficavam nervosos e o evitavam, embora nunca o tivessem sentido. Eles também exibiram as mesmas alterações cerebrais. Os camundongos pareceram herdar não apenas a sensibilidade ao cheiro, mas também a resposta de medo associada a ele. O que mais? Também achei muito importante que às vezes a gente fica se questionando, poxa, como é que você, a família, tem os mesmos pais, receberam a mesma educação e fulano é tão diferente. Fulano é todo, às vezes chama até de ovelha negra, né? A ovelha parece que está fazendo um percurso totalmente o inverso, né? Quando ele, lá na página 39, ele fala, né? No próximo capítulo, exploraremos como irmãos nascidos dos mesmos pais podem herdar traumas distintos e levar a vidas opostas, apesar de terem uma criação semelhante. Vi também essa citação que tem lá da Bíblia, do Antigo Testamento, né?
é onde fala que o Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Minha avó falava sobre isso. Ela falava sobre a sina da pessoa. Fulano nasceu com uma sina disso, disso, disso. E às vezes estava relacionado à hereditariedade, né? Tipo, por exemplo, de uma pessoa repetir um padrão e dizer assim, ah, ela tem a sina da, não é nem da mãe, é da avó. Ela dizia muito isso. Então já havia uma sabedoria por trás, né? Que não tinha nada de científico, mas e aí essa parte que eu acho que a Márcia também deve ter gostado, né? Que é no final os pesquisadores estão descobrindo que pensamentos, imagens interiores e práticas diárias, a visualização e a meditação, por exemplo, são capazes de mudar a maneira como nossos genes se expressam, uma ideia que analisaremos com mais detalhes no próximo capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Olane, Hum. esse finalzinho aí que você citou, né? É engraçado, parece que a gente até leu junto, né? É porque a gente, por não ser tão científica, talvez se um biólogo lesse esse capítulo, né? Talvez ele ficasse mais voltado, quisesse explicar um pouco como acontecem essas mutações, essas modificações, né? Mas essa questão, né? é, de irmãos nascidos dos mesmos pais, né? Como é que vai ser igual, gente, se cada gestação é uma gestação, o estado em que a mulher se encontra. é, uma vez então, eu atendi uma moça que quando a mãe estava grávida dela, a mãe perdeu a mãe. Então, assim, são situações. Então, numa outra gravidez, é outra coisa que acontece. Pode estar tudo bem, a situação financeira, né? É engraçado que a gente vai lembrando até de casos, né, de, de pacientes, né? Uma vez eu atendi também um pai, uma mãe, que o pai falou assim, né, quando veio a segunda gestação: como é que a gente vai fazer agora? Não estava nos nossos planos ter filho agora, né? Quer ter dois, mas não era agora, né? Então, né, por mais que você se planeja, se programa, né? Às vezes você programa uma vida inteira e não tem, né? Então, assim, não tem como estar igual, né? Como ser igual, porque o pai e a mãe não são os mesmos, né? Já é um outro período. Até para gêmeos, eu acho que não tem jeito. Até gêmeos. Não tem como você falar que um vai ser exatamente, realmente o oposto do outro. Eu Sim, não conheço gêmeos que sejam assim, exato. não é, por mais que tenha ali aquela aparência toda, né? Podem, alguns são amigos, outros não são, não se dão bem, sabe? Então, assim, e aí? Né? Eu acho que esse ponto de vista que você vem trazendo, eu acho importante a gente estar finalizando, ressaltar que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. E essa experiência, cada um que vem, escolhe os pais que vêm. Existe uma unidade, existe uma ordem maior que comanda toda a chegada dos nossos filhos e dos filhos de todas as famílias. Então, cada um que vem, ele vem trazendo uma bagagem interna de experiências da individualidade dele. Ele entra nessa família para evoluir, para crescer. E os defeitos, entre aspas, dessa família são balizadores para que ele descubra os potenciais e as possibilidades de vencer na vida. Então, os nascimentos e os pais, não existe uma fatalidade. Existe uma ordem, existe um progresso em cada ser humano que nasce. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Eu sou evolucionista. Eu acredito que cada criança que vem no lugar certo, com os pais certos e com a família super certa. O que precisa é ele olhar para si mesmo e descobrir aquilo que faz ele ser melhor do que ele veio.
a fazer melhor do que ele recebeu. Não como uma carga de ser melhor, mas de crescer como um ser que vai servir a humanidade, né? Então, eu A acho, missão de cada um, né? A missão de eu acho cada que um. nesse ponto é importante que, enquanto mãe e pai que somos, ou enquanto profissionais, ou vivendo em sociedade como vivemos, não existe acaso e nem existe coincidência. Nesse tempo, a mãe tinha perdido a mãe, e aí a filha ou o filho veio com problema, ou a mãe teve trauma pós-parto ou antes do parto e abandonou o filho. Isso tudo geneticamente ou biologicamente pode realmente acontecer alguma coisa assim, mas a nível do processo evolutivo da humanidade, tudo tem uma razão de ser. Sim. Vão surgir profissionais nesse percurso que, de alguma forma, vão servir para alavancar essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente. A gente não está solto aí, esperando que cada um salve todo mundo. Não sei, esse é meu ponto de vista. Para um Até assunto mesmo, tão importante como esse que a gente está sim, estudando, né? até mesmo a gente às vezes fica se perguntando, né? Um bebê que nasce e que ficou apenas, sei lá, segundos, nasce e morre. E as pessoas ficam inconformadas e se questionando por quê, né? Eu Então, falo sempre, Olane, nascer e morrer é divino, não depende de nós. sim, então, Existe uma programação maior nesse universo que conduz isso. é um grande mistério, né? Um mistério que nós não entendemos, né? Eu não sei se seria chamado de mistério. Não existe só esse planeta Terra. Não existe. Você acha que esse universo, essa beleza que existe no universo, que a gente consegue enxergar, às vezes, você acha que foi só para enfeitar a nossa noite? Tem muito Será que foi mais. só para. Seria muito, né? Que Sim, esse Deus, essa força criadora, ia criar isso só para enfeitar esses planetas, esses satélites, outros mundos, só para nós? Não é? Então, eu acho que exatamente. Uhum. existem seres inferiores a nós, igual a nós, de terceiro mundo, existem seres muito superiores a nós. Muito Então, superior. eu acho que é uma escala. Isso não é religião, eu Sim, acho que isso é ciência. Basta ver aqui a experiência que eles fazem, né? Eles fazem a experiência que nem sabia da comida, do gosto, e aquela pessoa sente aquilo. Por quê? Onde está isso? Né? Que a própria ciência não consegue explicar. Está nesse lugar de vida que existe. Né? Sei lá, sim. eu acho que E muito mais além daquilo que a gente, é. né, na nossa mente, né, Tem, mesmo claro. muito, com tanta potência que é o ser humano, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, com tanta pequenez, né? Uhum. Olane, diante do que a Maria Inês falou, eu concordo também, porque cada pessoa que chega numa família, se a gente for observar, aqui na minha casa nós somos 10, 5 homens e 5 mulheres, todos diferentes, totalmente diferentes. Uhum. E eu, quando pequena, a minha irmã mais velha, ela dizia assim: você não é filha da minha mãe, né? Você foi achada. Ela sempre dizia isso. E por um bom tempo eu acreditava que eu era achada mesmo, porque eu era muito diferente. Eu dizia assim, gente, eu sou muito diferente, né? Em tudo, na minha atitude, na minha forma de pensar, de encarar a vida, realmente eu sou diferente. Mas o tempo passou e isso não ficou marcado em mim, mas me deu a entender que eu tinha um papel e uma missão diferente dentro da minha família. Sim. Então, diferente que ela quis dizer, a minha compreensão foi essa. E eu percebi que, por exemplo, eu cuido muito da minha família. Eu cuido muito nas minhas orações, né? Nas minhas meditações, quando eu estou focada. Então, assim, é como se eu tivesse, assim, eu sinto, eu vim com a missão, de certa forma, de proteger, de cuidar, de zelar um pouco da família. E, assim, como eu sou muito mediadora, né? Se tem conflito, se tem confusão, eu sou chamada.
Você está E lá olha no que eu meio. sou dos 10 eu sou a sétima. Então, assim, eu venho com esse papel, com essa missão de conciliadora dentro da própria família. Você é a mais velha das mulheres? Não, eu sou a sétima entre todos, mas eu sou a quarta das mulheres. São 5 mulheres. Então, Como sétima filha, você é filha alfa. A filha alfa é aquela que vem conciliar com o sistema familiar. Isso é muito importante. Você está no e, lugar certo. e Essa é a tua aí, personalidade de conciliadora. e aí, quando eu também, olhando, Marinês, para essa questão da sétima, eu também cheguei a essa conclusão. Eu digo, gente, eu sou a sétima, é o número 7. Olha o papel do número 7, né? Então, assim, aos poucos eu fui me dando conta dentro da minha família quem eu era e qual era o meu papel, sem que ninguém me dissesse nada, né? Sem que ninguém me orientasse nada, mas eu sentia, né, meus vínculos, minha ligação, né? Por que que eu era chamada para acertar as coisas, para resolver as coisas, para cuidar de certas coisas. E aí eu deixei de me cobrar, né? Tinha hora que eu dizia assim, ah, não, eu não sou da mais velha, eu sou das mais novas, por que que eu tenho? Mas eu parei, eu entendia, eu não estava assim, desconhecendo a minha função. Eu vim consciente mesmo. Sempre tive essa consciência. Eu disse assim, não, já descobri, é o meu papel, é a minha missão, eu não posso fugir deste compromisso que eu assumi. Então, quando o Marinês traz isso, eu vejo isso muito visível na minha vida. Visível mesmo, não tem como eu negar, não. Que Antes da bom. gente finalizar, eu vou compartilhar aqui o exercício proposto. Cadê? Onde alguém fez esse exercício, eu não fiz ao pé da letra, porque eu já não posso mais perguntar essas coisas para minha mãe, né, por conta da demência dela, mas algumas coisas. Eu tive muita vontade de perguntar para minha mãe, mas ela não está mais aqui. Tem perguntas maravilhosas que iriam trazer muitas respostas bacanas para mim, mas agora não dá mais. Pois é, eu também agora não dá mais, porque ela também não tem mais essa capacidade. Mas, a partir dessas perguntas, eu acho que, assim, também foi um lugar meio que de cura, assim como a Brígida estava falando sobre a experiência dela, né? É, eu venho de uma família onde somos 3 filhos. Eu já estou com os conhecimentos da constelação, incluindo uma irmã mais nova, que já tinha nome e que foi um aborto, mas ela faz parte. E desde pequenininha eu sempre incluí ela, porque eu sempre tive vontade de ter uma irmã. E aí, quando as pessoas, naquela época, eu ainda criança, perguntavam se eu tinha irmã, eu dizia que eu tinha. Que lindo. Tá vendo? Seu coração sabia, sua alma sabia. Minha alma sabia. Só que, ao mesmo tempo, existiam algumas feridas abertas, porque por um vacilo da minha mãe, eu acabei sabendo de que a gestação dela não foi desejada pelo meu pai. E aí, como filha de pais separados e de algumas dificuldades que a minha mãe já tinha, né, demandas da história dela, da própria história dela, que eu só vim compreender depois, né, os comportamentos que ela tinha e o que ela trazia para a gente de carga em relação a essa relação que ela não cultivou e que foi decepcionante, o casamento, ela deixar o meu pai, enfim, todas essas coisas, né? Essa carga negativa em relação aos meus sentimentos de filha, né? Que eu precisei reconstruir tudo isso. A minha mãe, ela já casou com
mais de 30 anos, né? O meu pai, ele era mais velho do que ela, 14 anos. Então, aquela idealização de criança, de você ter um pai jovem, eu sofria muito também com a aparência do meu pai, porque eu achava ele velho. Aliada a todas as coisas que ela nos contava de forma negativa, depreciativa em relação a ele, né? Que reforçava ainda mais esse, esse rompimento, né? Da relação, e por saber que eu não fui desejada. Vejam vocês, assim, isso na cabeça de uma criança, o que que isso não se produziu, né? Durante uma vida inteira. Então, esse exercício, apesar de não ouvir dela, né, mas eu consegui juntar algumas partes, eu consegui entender que eu trabalhei isso, né? Eu identifiquei isso no tempo certo, eu fiz todo esse caminho de volta, né? Eu busquei compreender, eu busquei trabalhar a aceitação, a compaixão por ele, estar do lado dele, de resgatar, de reconstruir esse fio condutor, né, do pai, de honrar o pai, né, de me sentir grata pela vida. E lembrei até de algumas vezes que eu chegava para minha mãe e eu perguntava para ela, é, por que que a senhora não casou com outra pessoa? Eu queria, como, como é que eu seria? E ela sempre respondia: se eu tivesse casado com uma outra pessoa, você não existiria. Talvez seria uma outra pessoa com outro nome, óbvio, né? Que não seria você. E aquilo me dava uma tristeza profunda, porque não era aquele pai que eu queria para mim, sabe? Eu queria ter outro pai, mas isso me brecava de uma maneira que eu falava: poxa, que terrível. Se ela tivesse casado com outra pessoa, eu não iria existir. Então, isso ficava ali, ó, martelando na minha mente até a vida adulta, né? Até eu virar mãe e eu ter essa oportunidade de curar essas feridas com meu pai muito recentemente. Ele é falecido desde 2021, né? Faleceu aos 90 anos. E eu tive essa oportunidade de curar essa relação, né? E, inclusive, curar a relação com ela também, né? Então, acho que até mesmo a própria mudança, né, de carreira, de fazer uma transição de carreira, de buscar a profissão a qual eu exerço hoje, me ajudou muito, né, a isso. Então, alguém mais quer falar? Como é que vocês fizeram o exercício? Eu queria falar. É, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade alguns anos atrás, quando minha mãe estava viva. Eu comecei, no autoconhecimento em finalzinho de 2017, 2018, e minha mãe faleceu em 2019. E a morte da minha mãe foi um marco na minha vida. Como aquele rapaz, né, na história do livro da visão, a minha perda de visão foi a perda da minha mãe. Até hoje, para mim, é um pouco complicado, no sentido assim de que aconteceram muitas coisas depois dessa perda, mas apesar da grande dor, da enxurrada de coisas que vieram, veio um aprendizado muito grande. Então, ela tanto marca a minha vida como um dos momentos mais difíceis, mas também ela marca como um dos momentos que eu mais cresci interiormente, né? E contribuiu para a pessoa que eu sou hoje, muito melhorada. Por isso que eu chorei, porque eu queria muito perguntar para ela.
E assim, eu fui criada num lar, meus pais eram da roça, eles não tinham conhecimento, nem sabia ler. Então, assim, a gente não foi criada com eu te amo, com um abraço, com carinho, aniversário, nem se comemorava. Não se falava, ô meu filho, hoje você está fazendo aniversário, vem cá, quero te dar um abraço. Não tinha isso. Eu fui entender aniversário quando eu entrei na escola. Ah, nossa, hoje é dia do meu aniversário, né? Embora a gente foi muito amado, mas eles não tinham essas coisas para dar, né? E eu cresci, fui para minha vida adulta e demorei muitos anos, depois dos meus 40 anos que eu comecei. Aí eu tive minhas filhas, acabei também errando com elas nessa parte. E depois dos meus 40 anos que eu comecei a entender a necessidade desse relacionamento, sabe? Mãe, filho e tal. Então, assim, a gente não tinha relacionamento de chegar e falar assim, oi, mãe. Como é que... A gente era até proibido, eu não sei quem é da... Porque eu tenho 56 anos, mas na minha época, que a gente era criança, a gente não podia ficar perto dos mais velhos. A gente não podia ouvir eles falarem. Se eles estivessem conversando e você estivesse por ali, sai, menina, vai para lá, você não pode ficar aqui, é falta de educação. Então, assim, a gente era proibido, então não tinha relacionamento, abraçar, chegar, falar, ter a liberdade que nem meu neto hoje chega, e aí, vó, né? Não tinha essa liberdade. Então, eu não pude. E depois que eu comecei assim, no autoconhecimento, aí minha mãe faleceu, eu fiquei, caramba, eu queria tanto fazer umas perguntas para ela. E aí, quando eu vi isso daqui das perguntas, que era o que era que eu já tenho pensado antes, eu falei assim, meu, se minha mãe tivesse aqui, eu queria saber disso, eu queria saber daquilo outro, porque quando ela estava, eu não tinha esse acesso, esse conhecimento para me sentar com ela e perguntar sobre a minha história. Aí quando eu li esse daqui, nossa, assim, então eu queria tanto se poder perguntar, mas ao mesmo tempo, aí me veio assim, mas você pode imaginar qual seria a resposta dela. E eu imaginando como foi minha gestação, assim, pensando, né, quando eu cheguei a esse mundo, eu senti que ela ficou muito feliz, porque já tinha meu irmão mais velho, e ela já tinha tido alguns abortos, eu acho que uns 3 abortos antes do meu irmão nascer. Então, assim, para uma pessoa que teve 3 abortos, teve um menino, e agora vem uma menina, né? E eu creio que ela era muito bonita, né? E aí, então, assim, eu senti na hora que eu estava escrevendo, que eu falei assim, ah, eu posso imaginar, conhecendo ela como ela era, qual foi o sentimento dela? E eu senti, assim, algo tão bom, senti o amor, né? Senti que fui amada, porque ela era uma boa mãe. Senti as dificuldades que ela teve, né? Financeira e tudo mais, mas a vida também que ela levava com meu pai, que meu pai não era fácil, mas ao mesmo tempo eu senti esse amor. E eu tive essa oportunidade de hoje à tarde, quando eu estava meditando no livro, né? Então, assim, foi um momento muito bom. O de poder imaginar, porque eu não tinha pensado nisso, sabe? De poder imaginar a resposta dela. E imaginar a resposta dela, eu recebi. Recebi, e isso me acalmou, me trouxe muita paz. Então, a minha emoção não é de tristeza. A minha emoção é de que, poxa, existe vida, né? Existe, como eu não lembro, eu não sei o nome, né? Mas aquela falou, acho que é Maria Inês, né? Então, assim, quanta coisa a gente pode experimentar quando a gente para simplesmente para olhar um caderno de exercício desse e refletir na nossa vida. E hoje eu experimentei o amor de minha mãe, né? Então é isso. Ó, para você, ó, Ah, parabéns. que mágico, né? Uhum, Mágico, parabéns. mágico. Isso é gratidão. Isso é dizer sim à vida. Parabéns. É, exatamente. Viu? Pois Obrigada. eu aqui Fica pensando. essa imagem para nós hoje. Acho muito lindo.
Parabéns para você. Obrigada. Eu aqui acabei de ter a ideia, né, ouvindo a Cleusa. Eu ainda tenho a minha mãe, apesar dela não ser a mãe da minha imaginação, de quando ela era ativa. É como se fossem duas Aldenuras. São duas pessoas completamente diferentes. E eu, literalmente, eu degusto cada minuto que eu tenho com a minha mãe. Domingo ela vai estar aqui na minha casa, né? Eu acredito que eu vou combinar com a minha filha. Eu acho que eu vou gravar. Eu vou fazer uma entrevista com ela. Vou perguntar, mãe, eu vou fazer uma entrevista e eu quero que a senhora me responda. E vou deixar ela à vontade para ver o que que vem, o que que ela vai trazer para mim. Porque ainda é uma oportunidade, né? Enfim, depois eu compartilho com vocês. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? O próximo capítulo também tem fortes emoções. Então, vamos para a próxima semana. Tá bom? Uma coisa também maravilhosa do livro, Sim. Lani, é essa parte que fala que 3 gerações compartilhando o mesmo ambiente biológico, né? Meus Isso. óvulos se formaram no útero da minha avó. Que coisa maravilhosa. Fantástico. Pois é. Fantástico. Os estudos de embriologia já diziam isso, né? Então, é isso. Então, vamos para a próxima semana, tá bom? Um grande beijo. Beijo. E a gente se compartilha lá pelo grupo, se tiverem necessidade, aí, tá bom? Ok. Beijo, meninas. Obrigada. Boa Beijo. noite. Valeu, boa noite. Boa noite.